Suposto desaparecimento de órgãos genitais, SIC confirma que vídeos postos a circular nas plataformas digitais são falsos. 4 cidadãos estão detidos pela Polícia Nacional em Cabinda. Prevenção contra inundações, a administração do Agenda trabalha na manutenção do sistema de drenagem. Audiência, embaixadores da Coreia do Sul e Suíça recebidos na Assembleia Nacional. África do Sul, Justiça retoma no próximo ano o julgamento do ex-presidente Jacob Zuma. Boa tarde, Angola. A informação sobre o que acontece no país e no resto do mundo, agora no Hoje Notícias. Boa tarde, Angola. Bem-vindo à atualidade informativa aqui no Hoje Notícias. Temos todo o interesse em mantê-lo sempre bem informado. A Polícia Nacional em Cabinda esclarece a falsa informação que circula sobre o desaparecimento dos órgãos genitais. 4 cidadãos foram detidos pela polícia acusados de divulgar informações falsas. E segue a informação. A Polícia Nacional em Cabinda deteve 4 cidadãos acusados de fazerem circular informações falsas sobre um suposto desaparecimento dos órgãos genitais masculinos. A situação colocou em pânico vários cidadãos em Cabinda, ao ponto de causar agressões físicas a 2 cidadãos acusados de estarem a praticar esta ação do desaparecimento dos órgãos genitais. Ele disse que roubou coisa dele. Roubou tal coisa, arrumou. Amigo dele começou a me bater com pau, com katana, com pedra. Me bateu até a irmã dele, com o pai dele veio aí, minha irmã também veio aí. Levou lá no ciclo lá. Onde me mataram assim. Tudo, bilhete, tudo foi. Onde que foi isso? No Povo Grande. Não tirei coisa dele. Eu vou tirar coisa dele, vou fazer o que? Os jovens implicados na divulgação desta falsa informação mostram-se arrependidos e afirmam que tudo foi dito por conta do medo. Está a deixar assustado muita gente, incluindo a mim também. É que quando estava na paragem, a senhora estava de passagem, quando ela me deu um empurrão no ombro, e eu com aquele medo, a senhora, eu nem falei nada para a senhora. Com aquele medo mesmo, meti em mente mesmo que são mesmo este mesmo grupo que estão a fazer isto. Tanto eu como o povo não teve uma atitude correta. Por quê? Porque foi falta de comunicação. O povo interpretou algo pelo que está acontecendo na internet e aí foram agredindo a senhora. Peço desculpa ao Estado pelo que está acontecendo. Não acho certo, mas não liguem o que está acontecendo nas redes sociais, porque a situação do pênis, quando ficou mínimo, acabou por voltar em decorrer do tempo. O porta-voz do Mininte, em Cabinda, fala da operação levada a cabo pelos efetivos da polícia e aproveita a ocasião para recomendar à população que se mantenha calma. Aqui nós queremos, em primeiro lugar, tranquilizar a nossa população de que não existe este suposto desaparecimento de órgãos genitais masculinos, pelo que apelamos aqui àqueles cidadãos que tentarem disseminar informações ou relatos falsos nas redes sociais, que evitem, porque os órgãos estarão ao encalço e serão responsabilizados de acordo às normas jurídicas. Portanto, reafirmamos aqui o nosso compromisso, o compromisso dos órgãos operativos da Delegação Provincial do Ministério do Interior em continuar a combater as fake news, fundamentalmente que as redes sociais tenham sido via ou veículo de criação de instabilidade nas nossas comunidade. A polícia em Cabinda deteve 4 indivíduos que divulgavam informações falsas sobre o desaparecimento de órgãos genitais masculinos.
E na sequência da polémica sobre o suposto desaparecimento de órgãos genitais, o Serviço de Investigação Criminal reafirma categoricamente que são falsos os vídeos e demais conteúdos postos a circular nas diversas plataformas digitais amplamente divulgados que relatam o suposto envolvimento de cidadãos nacionais e da República Democrática do Congo na prática de tais atos. O SIC reitera as informações e demais conteúdos estão desprovidos de qualquer realismo técnico ou científico. O SIC diz ainda que, através da sua direção de medicina legal, submeteu os cidadãos que se apresentaram como vítimas ao exame direto, tendo constatado não terem quaisquer anomalias físicas nos aludidos órgãos. Os exames foram realizados por múltiplas equipas, localmente nas províncias do Mochico, Lunda Norte, Lunda Sul, Huambo e Luanda. Essa falsa notícia tem vindo a contribuir em atos violentos de elevada gravidade contra pacatos cidadãos acusados na prática de tais ações. Entre estas, ofensas à integridade física, linchamento e outras, de que resultaram na morte de um cidadão na província da Lunda Norte. O SIC adverte os cidadãos que insistirem em tais práticas serão detidos e responsabilizados criminalmente, a exemplo de 17 que já se encontram nesta condição. Pelo que desaconselha a disseminação fortuita de conteúdos desta natureza, apelando a adotarem uma postura responsável, visando prevenir a violência gratuita que tem como objetivo promover a desordem e a insegurança no seio das populações. No município do Talatona, uma parte da via envolvente à rua do condomínio Cajueiros, na comuna de Talatona, sede, desabou após a caída de chuva registrada na manhã de ontem. A administração local já está a trabalhar para ver a situação resolvida o mais rápido possível. Depois do desabamento pontual da via que dá acesso ao condomínio Cajueiro, no bairro Talatona Sede, a administração municipal já realizou uma visita de constatação ao local, com o objetivo de avaliar a situação e encontrar soluções para devolver a normal circulação rodoviária. A nossa equipa de reportagem esteve no local e conversou com o assessor da administradora para a área de infraestruturas, Gutierre da Silveira, que garantiu que o desabamento da estrada não está relacionado com a recente chuva que se registrou na manhã desta quinta-feira. Nada teve que ver com a precipitação de hoje, portanto, as pessoas que tiveram a passar tão logo cedo do raiar do sol, fizeram-no até provavelmente às 11 horas, foi quando se deu este abatimento da fundação da plataforma viária, tudo por causa da vazão de uma caixa que nós temos adjacente à estrada, que tem o seu fundo aberto e então permitiu com que a água percolasse e criasse uma cavidade que fez a sedimentação dos solos. Segundo o responsável, os trabalhos de intervenção deverão arrancar nos próximos dias, de modo a repor a mobilidade na zona afetada e garantir melhores condições de circulação para os automobilistas. A administração como tal sabe que, depois de feito o diagnóstico, tem de fazer então uma concertação técnica com todos aqueles que são os parceiros que trabalham conosco a nível da administração para questões ligadas a infraestruturas viárias, e também tivemos diretamente a observância aqui, tanto no local, que veio pessoalmente verificar este pequeno incidente, que é, na verdade, o vice-governador para a área técnica de Luanda, portanto, arquiteto Kalunga Kisanga, que conosco, chegamos exatamente ao mesmo diagnóstico técnico e, por sinal, mandará então aqui toda uma equipe técnica para reforçar a medida para em tão pouco tempo solucionarmos o problema da mobilidade, sendo que é uma via estruturante, como eu já disse inicialmente. Enquanto se aguardam pelas obras de recuperação, a zona afetada continuará interdita.
Os trabalhos de reabilitação da barragem da Quimia, na província do Icolibengo, deverão ficar concluídos no primeiro semestre do próximo ano. Avaliado em 21 milhões de euros, o projeto vai permitir o fornecimento de água e energia elétrica a mais de 120 famílias. Os dados foram avançados na última quinta-feira pela empresa construtora da obra, depois da visita do Ministro da Agricultura e Florestas, Isaac dos Anjos. O governo prevê que o projeto hidroelétrico da Quiminha, na província do Icolibengo, poderá impulsionar o desenvolvimento agropecuário na região. O andamento das obras foi avaliado nesta quarta-feira pelo Ministro da Agricultura e Florestas, Isaac dos Anjos. Durante a visita do ministro ao local, a gerente do projeto de reabilitação da barragem da Quiminha, Kristen Ijon, destacou o nível de execução das obras. O projeto consiste em reabilitar todos os hidromecânicos que são para o controle do nível da barragem e, além disso, temos um projeto para conseguir levar água potável e eletricidade e luz à comuna de Quiminha. Está feita como 80% da reabilitação dos hidromecânicos, a parte de distribuição de águas estamos a 70% e logo a parte de distribuição de energia estamos também entre 70% e 75%. É uma previsão para o fim do projeto? Primeiro trimestre de 2025. A barragem agrícola da Quiminha vai pela primeira vez fornecer água e energia elétrica a mais de 120 famílias. Pois famílias, estamos estimando entre 80 e 120 famílias, porque está a crescer muito, porque sabem que vai chegar energia, que vai a chegar água, então a comuna está a crescer muito. O que seja preciso, chega uma linha de 30 kV em meia tensão e a distribuição de baixa pode atender perfeitamente a tudo o que venha na zona e incluso para quando cresca, porque esta zona agrícola e rural vai a se expandir muito e vai melhorar. A jornada de 2 dias do Ministro da Agricultura e Florestas à província do Icolibengo foi acompanhada pelo governador provincial Ausílio Jacob. Para o governante, a entrada em funcionamento da barragem agrícola da Quiminha vai representar o retorno dos campos inundados com as obras e o aumento da produção agrícola. A empreiteira nos diz que no primeiro trimestre do próximo ano provavelmente vamos ter as obras concluídas para evitar com que os nossos campos estamos a perder todos os anos por inundação, por descarga da barragem da Quiminha, continuem a perturbar o processo de aumento da capacidade agrícola. Com esse problema resolvido, os campos que hoje estão inundados provavelmente vão voltar a ser para a prática da agricultura. Desde logo, aqui um sinal positivo da visita do Sr. Ministro. A barragem da Quiminha, na província do Icolibengo, pode estar pronta no primeiro trimestre do próximo ano. O projeto está avaliado em 21 milhões de euros. Em alguns mercados de Luanda, os preços do ovo e da galinha abatida registraram uma ligeira redução. Entretanto, alguns comerciantes ouvidos pela Rede Girassol nesta semana afirmaram que, em relação aos custos de produção da carne bovina e suína, houve um aumento. Desde o mês de fevereiro até a presente data, o preço do ovo registrou uma ligeira redução nos mercados informais. Segundo Eliana Inocência e Cecília da Cunha, atualmente um cartão de ovo varia entre 4.000 a 6.000 kwanzas. Tem ovo de 4.000, tem de 4.500 e temos de 5.500, temos de 6.000. Estamos a comprar, venham comprar mesmo. É ovo novo aviário, está a sair bem, vão gostar. Nesse momento o ovo baixou, porque estava vendendo a caixa, o cartão 4,5. Cecília da Cunha diz que a caixa de ovo com 12 cartões, equivalente a 360 ovos, está a custar 51.000 kwanzas. Comprei a caixa a 51.000 kwanzas, baixou, mas no fim do mês vai subir mais. Passando de 28.185 toneladas para cerca de 64.394 toneladas. O mercado do Nandô, no Zango 3, é conhecido pela comercialização de galinha abatida. A vendedora Domingas Tito afirma que o preço reduziu de 4.500 para 2.500 kwanzas. Nesse momento estou a ver que está acessível, está 2.500, baixou um pouco. Porque a galinha, aquilo anda nesse momento, tem muitos aviários abertos, então
quando tem muitos galinhas em Luanda, o preço baixa. Quando sai fora, o preço sobe. Delfina Ismael, que comercializa galinha branca, explica que o consumo do animal aumentou nos últimos tempos. A galinha natural mesmo é natural e há muita diferença no gosto. Há clientes que preferem mesmo natural porque, essa é a diferença. O congelado às vezes fica muito tempo aí, então eles preferem vir comprar e matar aqui. No entanto, apesar da redução dos preços, as comerciantes apontam o custo do farelo como uma das principais dificuldades para o negócio. Nesse momento o farelo está difícil. Está mesmo difícil. No momento nós comprávamos saco a 5 mil e nesse momento estamos a comprar 15, 14. Ao contrário do setor avícola, os preços da carne bovina registraram subida nos mercados formais e informais. Há 18 anos no ramo, Esperança Campos diz que atualmente o preço do boi varia entre 500 mil a 1 milhão e 200, dependendo do tamanho. A mente que nós vamos lá no 30, encontramos o boi a 800 e tal, e 1 milhão, tem boi, essa semana eu vendi boi de 1 milhão e 250, depende da qualidade, do tamanho do boi também. Pois eu trouxe uma coisinha só simbólica, que é de 550 mil. Então, nesse caso, independentemente do dia e dos vendedores também lá, porque o preço também varia dia a dia. E nesse momento aqui no mercado nós vendemos a carne a partir de 1.000 em diante. O mesmo cenário verifica-se com a carne de porco, como relata Madalena Nzinga. Tem pedaços de 5, 7, 3 a 2 mil kwanzas. Tem porco que está a custar 130, 120, dependente do tamanho do porco. Está caro, porque lá também onde está a sair, estamos a comprar também caro. Jovens da província do Mochico beneficiaram de mais de 30 postos de trabalho no âmbito de uma iniciativa privada inaugurada na última quinta-feira no município de Luena pelo governador da província, Ernesto Mangala. Mais de 30 jovens na província do Mochico já beneficiam de postos de trabalho no âmbito de uma iniciativa privada inaugurada nesta quinta-feira pelo governador provincial do Mochico, Ernesto Mangala. Neste momento nós temos 37 postos de empregos diretos. Só vamos, neste caso, impulsionar ainda mais. A iniciativa surge como um dos contributos importantes para a redução do desemprego juvenil na região, numa altura em que muitos jovens procuram o primeiro emprego e melhores condições de vida. Felicidade, né? Felicidade, concretização e desafio. Por que desafios? Desafios, né? Porque sendo o meu primeiro emprego, então para mim é um desafio sempre fazer com que essa empresa cresça, ajudando-nos no desenvolvimento da nossa província. Então são os desafios aqui e bater a meta. Durante o ato de inauguração, o administrador municipal do Luena considerou a iniciativa louvável, tendo em conta o crescimento populacional da cidade e a necessidade de criação de mais oportunidades para a juventude. Aquilo que tem sido o calcanhar daqueles que tem a ver com emprego para a nossa juventude. Promover a satisfação dos nossos jovens, hoje conseguiram ganhar esse espaço e a nossa pretensão, a nossa preocupação é continuarmos a ter oportunidade de género para que continuemos então a diminuir o índice de desemprego na juventude e dar oportunidade, não é, a quem precisa ter alternativas de adquirir o bem para o consumo. A iniciativa privada poderá ainda abrir novas vagas futuramente, contribuindo para o desenvolvimento econômico social da província do Mochico. Arranca hoje na província do Uís a 4ª edição da Feira de Inovação Tecnológica, que espera reunir no Cine Ginásio mais de 40 expositores. Segundo a organização, este ano o evento está focado no papel estratégico das startups no desenvolvimento do agronegócio. O Cine Ginásio será a partir desta sexta-feira o palco da 4ª edição da Feira de Inovação Tecnológica FIT-UIS 2026. Centrada para o papel estratégico das startups no desenvolvimento do agronegócio, a temática da presente edição, de acordo com o diretor do Centro Tecnológico do UIS, Virgílio Cordeiro, visa responder os incentivos do Estado voltados para o aumento da produção nacional. A presente edição vai decorrer com o tema do campo ao digital,
o papel estratégico das startups no desenvolvimento do agronegócio na província do Uíge. Nós escolhemos esse tema para responder àquilo que tem sido o apelo e os incentivos do governo angolano sobre a necessidade do aumento da produção nacional. Então nós entendemos que é possível fazermos recurso das novas tecnologias para produzirmos uma agricultura mais inteligente, contribuirmos no aumento da produção nacional e com isso também contribuirmos no desenvolvimento econômico da província e de Angola no cômputo geral. Daí que teremos projetos voltados para a educação, a saúde, as energias renováveis e, sobretudo, projetos. A terceira edição com 25 expositores. Neste preciso momento estamos com 42 expositores até o momento que falamos. Tudo indica que podemos crescer mais ou então podemos permanecer com esse número que já ultrapassa as nossas expectativas, visto que nós estávamos a preparar esse evento para 35 expositores. Teremos várias novidades em termos de melhorias de projetos tecnológicos, fruto das edições que temos vindo a implementar. Também teremos várias novidades em termos de desenvolvimento de tema, porque pela primeira vez teremos uma feira com um workshop, tudo em simultâneo. Também teremos novidades em termos de presença, porque nós estamos a prever com esta edição receber neste local cerca de 5.000 visitantes. 3 categorias serão premiadas nesta edição, que espera receber expositores das províncias de Luanda, Huambo e Kwanza Norte, bem como de estudantes. Momento agora para a primeira pausa desta edição. Voltamos logo a seguir com mais atualidade informativa nacional e internacional. Eu conto com a sua audiência. Até já. Seja bem-vindo de volta à atualidade informativa aqui no Hoje Notícias. Temos sempre todo o interesse em mantê-lo informado. O município de Hoje ainda está a levar a cabo trabalhos de desobstrução da macrodrenagem nas vias estruturantes para evitar maiores estragos causados pelas chuvas. E o nosso colega Ernesto Jaime encontra-se no município a acompanhar esta campanha. Vamos entrar em direto agora com o nosso colega Ernesto. Ernesto, boa tarde. O desenvolvimento deste assunto é consigo. Viva, boa tarde à audiência que nos acompanha. O município de Hoje ainda já traçou um plano de contingência das chuvas. É importante frisar que, segundo o INAMET, as chuvas podem se estender mesmo até o mês de junho. Daí então que a administração local decidiu então criar já um plano de contingência que começou justamente ontem com trabalhos de melhoria nas valas de drenagens para então poder se conter os danos que muitas vezes são causados pelas chuvas. Vou agora à conversa com o administrador para a área técnica, infraestrutura, Euclides Cristóvão. Muito boa tarde, em direto para o Jornal da Rede Girassol. Já têm o plano todo traçado, se quer evitar o pior com as chuvas? Sim, com certeza. Nós fizemos aqui um plano de ação relativamente às últimas enxurradas que se assolaram a nível do nosso município, criaram grandes constrangimentos. Daí unimos a nível da estrutura superior, a Administração Municipal do Hoje ainda, sentamos e tratamos uma linha de trabalho que passa por fazermos um processo de desassoreamento da macrodrenagem a nível da via Angola-Quiloange, que é esta, no intuito de fazermos desassoreamento, retirada de toda a encarga que se encontra por via de resíduos sólidos e terras. Entretanto, isso resulta porque a mesma está com pouca fluidez, não está a receber as cargas das vias terciárias e secundárias provenientes dos bairros do interior do município e que vai estar dificultando o processo de escoamento das águas de pequenos bacias que vão se acumulando a nível do interior dos bairros. Quantas caixas de drenagens ao longo da via e quantas já foram aqui revistas?
A princípio, nós vamos traçar esse trabalho em 3 fases. A primeira vai começar na linha, na borracheira, que é a zona mais crítica, até a entrada da 7ª Avenida. São contabilizadas aproximadamente 25 caixas, nós denominamos como boca de lobo. Todas elas serão abertas. Numa primeira fase já abrimos aproximadamente 17. E o resto do trabalho estamos indo fazendo. Com isso queremos dizer que esse processo pode prolongar aproximadamente 5 dias em função do nível de constrangimento que elas se encontram. Falando em constrangimento, esta zona é muito comercial e muito movimentada. Como é que está aqui o asseguramento e o acautelar da própria movimentação aqui, visto que vocês vão fazer este trabalho ou estão a fazer ao longo da via pública? Boa pergunta. Nós acautelamos a traficabilidade porque é uma zona bastante movimentada, é uma via intermunicipal. Então, visamos criar vias de alternativas, nomeadamente a via do Porto Santo, que é uma via que está parcialmente asfaltada, e a outra via é a via da Funchal, que está a ser intervencionada a regularização dos solos. Em função da última chuva que recebemos dentro das últimas 24 horas, criou alguns obstáculos, mas não impede de nós fazermos preenchimento com solos britados. Quanto aos moradores também estão acautelados, criamos travessas para que eles possam fazer a circulação dos seus bens e serviços. Muito obrigado. Ouvimos as palavras de Euclides Gonçalves, que é o administrador adjunto, ou Euclides Cristóvão, se é que está correto, que é o administrador adjunto para a área técnica do município do Hoje ainda, sobre os trabalhos de macro-drenagem que vão sendo realizadas ou realizados aqui ao longo desta avenida, Rua Angola, Quiloange. Mais detalhes sobre este mesmo trabalho de melhoria então das caixas de drenagens aqui neste município. Nós vamos levar até os telespectadores noutros espaços informativos da Rede Girassol. Os abraços são de Bruno Costa, Ernesto Jaime. Boa tarde. Jaime, boa tarde. Tomamos boa nota. Obrigado por essa partilha. A Administração Municipal de Benguela decidiu cancelar as festas dos 409 anos da cidade, que celebra-se neste mês de maio, por conta da situação das famílias deslocadas resultante do transbordo do rio Cavaco. A medida foi avançada na última quinta-feira, em conferência de imprensa, pelo administrador Armando Vieira, que na ocasião destacou apenas o içar da bandeira e a realização de um culto ecuménico para celebrar a efeméride. Benguela continua ainda ressentida depois dos estragos causados pelo transbordo do rio Cavaco, com várias famílias deslocadas e danos incalculáveis, numa altura em que o governo local tem centrado suas atenções aos sinistrados a quase um mês depois do fenômeno natural, com envolvimento de apoios por todos os lados. Nas vésperas dos 409 anos de existência da cidade de Benguela, a ter lugar no próximo dia 17 de maio, a administração municipal de Benguela chamou a imprensa para anunciar o cancelamento das atividades que têm marcado a efeméride. Em homenagem e em solidariedade às populações afetadas pelas enchentes do rio Cavaco, o município de Benguela vai esportivas, recreativas, portanto será um programa que se vai limitar apenas ao içar da bandeira e um culto ecuménico. Portanto, todas as atividades de caráter desportivo e recreativo não vão ser desta vez incluídas no programa Maio Benguela. Portanto, acredito que é compreensível e a sociedade benguelense está solidária com certeza com esta nossa atitude. Questionado sobre a Benguela de hoje, Armando Vieira diz que a situação não está para melhor, tendo em conta a situação que afeta várias famílias. A Benguela de hoje é a Benguela com sinistrados das calamidades do rio Cavaco. Portanto, se calhar não é o momento certo para fazer um outro tipo de balanço. O balanço que
caracterização atual, neste momento, é populações deslocadas, motivadas pelas enchentes do Rio Cavaco. Portanto, existem outros projetos de caráter social, mas se calhar não é oportuno, neste momento, falarmos dessa situação. Sobre a medida, o sociólogo Vitorino Roque entende que foi assertiva a decisão da administração local, dado o clima impróprio para momentos festivos. Pensamos nós que foi uma decisão assertiva, não é? Tendo em conta o contexto que a província experimenta. Como sabemos, os episódios do 12 de abril tiveram um nível de incidência muito grande sobre um número expressivo de famílias, sobretudo das zonas sinistradas, e grande parte delas ainda experimentam uma situação de dor, de sofrimento, e espera-se, obviamente, que a administração municipal continue a apoiar e a dedicar toda a atenção sobre as famílias, no sentido de garantir um processo de reintegração positivo e assim concorrer para a dignidade das famílias. O município de Benguela e o cancelamento das festas dos 409 anos de existência da cidade de Umbaca, que irá celebrar no próximo dia 17 de maio. A vice-presidente do partido MPLA, Maraquiosa, trabalha neste momento no município de Sambizanga. Na sua agenda de trabalho constam visitas aos mais velhos do Partido dos Camaradas, e a nossa colega Susana Ângelo acompanha a jornada de Maraquiosa e traz outras informações. Vamos falar com a Susana agora nesta Câmara. Susana, boa tarde. O desenvolvimento deste assunto é consigo. Ora, boa tarde. Continua a decorrer aqui a visita da vice-presidente do MPLA Maraquiosa ao município do Sambizanga. A Maraquiosa foi recebida aqui no comitê municipal do partido aqui neste município, onde os militantes reafirmaram também aqui o seu compromisso com o partido no poder. Maraquiosa também já esteve a visitar alguns militantes no âmbito do programa Onde Anda o Meu Camarada, reafirmando também aqui que o partido se importa com os mais velhos e que esses representam uma pedra fundamental naquilo que é a unidade dentro do partido. Vamos ouvir a vice-presidente, que já fala à imprensa. As nossas estruturas de base, mas também as nossas estruturas intermédias. Tivemos hoje logo um primeiro momento reunidos com a nossa Comissão Executiva aqui do município do Sambizanga. Tivemos a discutir assuntos relacionados com a nossa vida interna, tivemos a discutir assuntos relacionados com o próprio processo orgânico, que, como sabe, tem estado a decorrer por todo o país. Neste momento, os nossos mais de 55 mil CAPs espalhados por Angola têm estado a realizar as suas assembleias de militantes. Ficamos felizes por perceber que aqui no município do Sambizanga é um trabalho que decorre na normalidade, sem muitos sobressaltos. Chamamos a atenção em relação ao cumprimento dos prazos, portanto temos até o dia 30 de maio para concluir esta primeira fase, ou seja, a realização das nossas assembleias de base. No seguimento, e não podia ser diferente, tivemos também já com os olhos postos num desafio importante que temos para o próximo ano também, que tem a ver com o pleito eleitoral, mensurar então os níveis de organização que temos aqui no município. Tivemos a abordar as questões relacionadas com o crescimento dos nossos militantes, esse crescimento que nós queremos cada vez mais quantitativo, mas também qualitativo. Tivemos também a discutir a questão da distribuição do próprio cartão de militante, este que é um desafio, mas que continua a decorrer. Tivemos também em atenção assuntos relacionados com as questões sociais aqui do município. Aliás, por isso é que estamos a percorrer algumas artérias aqui do Sambizanga e ficamos efetivamente satisfeitos por verificar que sim, ainda temos muito que fazer, mas que também alguma coisa tem estado a ser feita. Aliás, essa estrada que nos encontramos agora, até há uns meses atrás tínhamos muita dificuldade em relação à trafegabilidade. Hoje a realidade é diferente, portanto algumas vias aqui do Santo Rosa, do Mota,
tem estado já a ser intervencionada. A informação que recebemos da administradora é que nos próximos anos o bairro da Lixeira também deverá ser intervencionado. Portanto, questões sociais, essencialmente relacionadas com as infraestruturas integradas, estamos a falar do pavimento das estradas, passeios, lancis, etc. Notamos efetivamente que o Sambizanga tem estado a ganhar outro rosto. Temos ainda no seguimento da nossa agenda visita aos nossos mais velhos aqui do município. É preciso que o nosso partido, as estruturas centrais e intermédias do nosso partido continuem a abraçar os nossos camaradas. É importante sabermos como estão, é importante que eles sintam que efetivamente são importantes para o nosso partido. Então tivemos a fazer e vamos continuar a fazer também algumas visitas a alguns militantes destacados, boa parte deles mais velhos até, que muito fizeram por Angola e pelo nosso partido. Esta que de resto também é uma orientação do nosso líder, do camarada presidente João Lourenço, sobre a necessidade de estarmos mais perto das nossas comunidades, sobre a necessidade de estarmos mais perto dos nossos militantes, pois só assim estaremos em condições de auscultar as suas necessidades e naturalmente mais rapidamente conseguir encontrar soluções para estas dificuldades. Então este é o exercício que estamos a fazer aqui. Temos ainda na nossa agenda hoje aqui no Sambizanga a realização de um encontro com os mais jovens. Portanto, a juventude continua a ser um segmento importante para o nosso partido. Então, deveremos, mais para o final do dia também, sentar com os nossos jovens, interagir com eles, conversar com eles, dialogar, ouvir aquilo que são os seus grandes anseios e discutirmos, não é, olho no olho, os desafios que nós ainda temos pela frente. Muito obrigado, certamente. Obrigada, vice-presidente do MPLA, Mara Akiosa, dando nota que a juventude é um segmento importante do seu partido e por isso mesmo esta visita a nível do município do Sambizanga vai terminar com esta força motriz da sociedade, olhando aqui para a questão partidária, juventude, a JMPLA do município do Sambizanga. Vai dizer à vice-presidente Mara Akiosa as suas inspirações, as suas preocupações e também ambições com o país. Nós vamos continuar a seguir esta jornada de trabalho da número 2 na hierarquia do partido MPLA, Mara Akiosa, a nível do município do Sambizanga, onde trabalha desde as primeiras horas desta sexta-feira. As imagens são de Miguel Suame. Susana Ângelo, boa tarde. Suame, Susana Ângelo, boa tarde, obrigado por essa partilha. O Presidente da Assembleia Nacional recebeu nesta manhã os embaixadores da Suíça e da Coreia do Sul, acreditados em Angola, e em cima da mesa estiveram o reforço das relações económicas, parlamentares e diplomáticas entre Angola e os dois países. A nossa colega Fernanda Gonga tem outras informações. Fernanda, boa tarde. O desenvolvimento deste assunto é consigo. Ora, muito boa tarde a todos em estúdio e também a vasta audiência da Rede Girassol. Precisamente, o Presidente da Assembleia Nacional recebeu em audiências separadas os embaixadores da Suíça em Angola e também o embaixador da Coreia do Sul, com quem abordou questões relacionadas à diplomacia e também à cooperação interparlamentar entre Angola, Suíça e também Angola e a Coreia do Sul. Paralelamente com o embaixador suíço, Lucas Gasser, foram abordados em Angola cerca de 30 empresas suíças, tal como disse o embaixador. Empresas que são em vários setores de serviços, mas também de produção alimentar, produção de materiais de construção, de química, empresas que prestam serviço e que são um parceiro importante no corredor do Lobito, e muitas empresas que fazem logística, que isso também é logística naval, logística marítima, logística rodoviária e outra que é um elemento da economia suíça global que é muito importante. Ouvíamos as declarações do embaixador suíço à saída da audiência que lhe foi concedida pelo Presidente da Assembleia Nacional. Depois foi recebido o embaixador da Coreia, Choi Kwang-jin, que falou que o encontro serviu para o reforço da diplomacia parlamentar e também preparar futuros mecanismos de intercâmbio entre os dois parlamentos, uma vez que considerou
considerou que as relações entre Angola e a Coreia ficaram mais fortes depois da visita do presidente João Lourenço à Coreia há 2 anos. Durante a reunião com o presidente da Assembleia Nacional de Angola, em primeiro avaliamos o dezembro da diplomacia parlamentar e também abordamos vários planos de intercâmbio e cooperação parlamentar orientados para o futuro. Muito bem, declarações do embaixador da Coreia em Angola, a saída da audiência que lhe foi concedida pelo presidente da Assembleia Nacional, Adão de Almeida, aqui nesta sexta-feira na Assembleia Nacional. E é com estas informações que nós colocamos um ponto e vírgula neste apontamento. Certamente que mais detalhes sobre estas 2 audiências vamos levar até si nos próximos serviços de informação da Rede Girassol. Cumprimentos de Armando Samuel e Fernanda Gonga. Boa tarde. Nota e obrigado por essa partilha. A Justiça Sul-Africana anunciou hoje que retomará no próximo ano o julgamento do ex-presidente Jacob Zuma e da empresa de armamento francesa sobre acusações relacionadas com um contrato milionário assinado na década de 1990. O julgamento, que em princípio retoma 1 de fevereiro de 2027, diz respeito às acusações de Zuma e da empresa francesa sobre a alegada associação criminosa, corrupção, branqueamento de capitais e fraude. O juiz Nkosinata Chile, do Tribunal Superior da Região Leste, determinou que o processo deve prosseguir, apesar das contestações apresentadas pelas equipas jurídicas. O ex-presidente é arguído no chamado julgamento do negócio das armas, acusado de ter aceitado subornos da empresa Thales, enquanto era vice-presidente da África do Sul, beneficiado de contratos estatais e pagamentos alegadamente recebidos pela firma francesa, que teriam sido canalizados através do seu consultor financeiro para ocultar a sua origem. O Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil e a Polícia Federal apreenderam cerca de 48 toneladas de açúcar, com suspeita de adulteração no corredor da exportação de um porto no sul do país. A carga de açúcar VHP destinada à exportação apresentava indícios de contaminação por materiais insolúveis acima dos limites permitidos pela legislação brasileira. O açúcar VHP é um tipo de açúcar bruto amplamente utilizado na exportação brasileira, referência ao elevado teor de sacarose presente no produto. Durante testes preliminares realizados na recolha de amostras, a fiscalização identificou a presença de materiais aparentemente semelhantes à areia em quantidade superior ao limite legal permitido. O Brasil é o maior produtor e exportador mundial de açúcar, responsável por cerca de 25% da produção global e aproximadamente 50% das exportações mundiais. Momento agora para a segunda pausa desta edição. Voltamos logo a seguir com mais atualidade informativa nacional e internacional. Até já. Seja bem-vindo de volta à atualidade informativa aqui no Hoje Notícias. Temos sempre todo o interesse em mantê-lo informado e começamos esta parte com o desporto. A Seleção Nacional de Futebol de Sub-17 empatou a 0 com o Mali em jogo na primeira jornada do Grupo C do CAN. Com o remate enquadrado com a baliza adversária contra 6 do Mali. Angola teve 37% de posse de bola, enquanto as mini-águias dominaram neste quesito com 63%. A partida até começou animada, com sinal mais para os malianos, que criavam várias oportunidades de golo. Todavia, o 0-0 foi o resultado ao intervalo. A segunda parte foi como a primeira, com o Mali com maior volume ofensivo, enquanto os angolanos defendiam como podiam, com destaque para as grandes defesas do capitão do combinado nacional, o guarda-redes Gelson Dalla. Ao cabo dos 90 minutos, o placar não atava e nem desatava. Com este empate, Angola não conseguiu inverter o historial de resultados frente ao Mali. O guarda-redes Gelson Dalla foi eleito o melhor jogador em campo após uma exibição muito bem conseguida. Os palanquinhas voltam a entrar em campo no próximo domingo, às 14 horas,
frente à Tanzânia, que venceu Moçambique por 3-0. A classificação é liderada pela Tanzânia com 3 pontos. Angola e Mali vêm logo a seguir com 1 ponto cada, enquanto Moçambique é o último colocado sem qualquer ponto. O 1º de agosto venceu o Sporting de Luanda por 54-45 em duelo pontuável a 6ª e última jornada da fase de grupos da Liga Azul. O conjunto de Paulo Macedo consolidou a liderança no grupo A da 2ª etapa da Liga Azul, ao bater nesta quinta-feira em Luanda a turma de Ângela Cardoso no pavilhão Fernando Souza. O 1º de agosto venceu o quarto inicial por 15-12, ao passo que o Sporting ganhou o segundo por 13-9 no parcial. Ao intervalo, as leoninas venciam por 25-24. Paulo Macedo tirou um melhor proveito do descanso maior ao regressar com mais calma e discernimento nos 2 últimos quartos, vencendo o terceiro por 15-9 e o quarto período por 15-11, deixando o placar final pintado em 54-45 a favor do 1º de agosto. Ângela Cardoso, timoneira leonina, reconheceu as falhas cometidas pela sua equipa ao longo dos 40 minutos de jogo. No entanto, a treinadora acrescentou que vão agora levantar a cabeça para a etapa derradeira da Liga Azul. Equipa que falha lances livres não tem como ganhar jogo, então nós temos mesmo que chamar a responsabilidade das nossas atletas nessas fases decisivas. Mas estamos tranquilos porque completamos uma fase do campeonato, estamos nós na 2ª posição, na verdade essa derrota não altera nada e vamos depois então calhar com o 3º classificado do outro grupo. Aí sim, aí nós temos que estar totalmente compenetrados para conseguir resolver as nossas questões pendentes e termos bons resultados para as outras fases. No 1º de agosto, a adjunta de Paulo Macedo, no comando técnico, Jacqueline Francisco, felicitou a sua equipa pela postura demonstrada na 1ª e 2ª fase do Campeonato Nacional Sénior Feminino da Bola ao Cesto. As nossas atletas foram muito guerreiras, conseguiram acima de tudo cumprir com as orientações que foram dadas ao longo destes todos os jogos e conseguimos hoje então terminar a primeira fase na 1ª posição sem nenhuma vitória, fruto de muito trabalho, mas também cientes de muita responsabilidade vem pela frente, porque temos plena consciência que a fase que vem a seguir será mais difícil do campeonato. No Sporting, a jogadora a mais foi a aposta congolesa Kapinga Lamama, com 10 pontos, 7 ressaltos e 1 assistência. No 1º de agosto, o sinal mais recaiu à base Isabel Fernando com 16 pontos, 3 assistências e 1 ressalto. O 1º de agosto terminou na 1ª posição do Grupo A com 12 pontos. O Sporting ficou com o 2º posto com 9 pontos na fase de grupos da Liga Azul. Maria Chimpolo tomou posse na tarde da última quinta-feira como nova presidente da Agência Nacional de Antidopagem. Foi nesta quinta-feira que Angola conheceu a nova presidente da Agência Nacional de Antidopagem, Maria Madalena Paulo Chimpolo. Na sala secundária de reuniões da Galeria de Desportos em Luanda, estiveram presentes vários líderes federativos para testemunharem o momento. Rui Falcão, ministro da Juventude e Desportos, descreveu como bastante memorável e diz acreditar num novo momento para o desporto nacional. Um dia histórico para o desporto. Pela primeira vez vamos ter a Agência Nacional Antidopagem a funcionar. Faço o linkage com a pessoa que vai dirigir a ANADA neste caso. Vocês tiveram acesso ao currículo, é uma senhora da ciência humana, ligada à antidopagem no desporto, dos melhores quadros que a África tem, isso orgulha-nos muito, e tê-la como presidente da nossa agência, tendo ela total independência, eu tenho a certeza que nos próximos anos as federações estão de sobreaviso. Nós já dissemos ao que viemos. Nós viemos para regular a atividade desportiva e estamos a fazê-lo. Hoje temos um gabinete de inspeção da atividade física e desportiva, temos o Centro Nacional de Medicina do Desporto e agora temos a Agência Nacional Antidopagem. Portanto, está fechado o ciclo. Agora é trabalho. Depois da tomada de posse, Maria Chimpolo descreveu o momento com bastante satisfação, apontando também os grandes desafios que terá pela frente.
E eu assumo essa responsabilidade com um senso de humildade, de dever que deve ser cumprido e particularmente de um dever ao Estado. E vou assumir essa posição de confiança com ética, moral e responsabilidade à integridade do desporto. Eu acho que é colocar a cultura da integridade. Este é um processo que nós vamos abraçar porque a experiência em gestão académica, científica e institucional, aliada a uma carreira de mais de 20 anos na promoção da integridade esportiva, prevenção da dopagem e desenvolvimento de políticas públicas de saúde, tem mestrado em Direito e Ética Médica pela Edinburgh University do Reino Unido. Atualmente é decana e docente da Faculdade de Medicina da Universidade Kathiawala Bwila, da província de Bengala. Estão contadas as principais notícias de Angola e do resto do mundo. Boa tarde, Angola. Fique bem. Até o nosso próximo encontro.